A palavra de Deus vai falar algo tremendo, a vontade de Deus. Essa parábola ela vai mostrar que Deus, Ele sempre quis o bem, o melhor para este mundo. Às vezes, quando alguém perde um ente querido, quando alguém perde um emprego, quando alguém está com uma enfermidade, quando alguém está sofrendo, quando alguém está passando por um grande problema, ela tende a perguntar, a questionar a igreja, aos irmãos: Deus não existe. Se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? Por que Deus permite tanta coisa ruim? Por quê? Deus sempre quis o melhor para as nossas vidas, mas Ele nos permite que cada um de nós façamos as nossas escolhas. E, infelizmente, Deus respeita as nossas decisões. Então, a desgraça que o mundo vive, as perdas que eles têm, ou algo que não dá certo, não é culpa de Deus. São escolhas, são decisões que a humanidade plantou, semeou e agora está colhendo. Deus não tem culpa nisso. Deus respeitou a sua decisão. Quando você decidiu virar as costas para Deus, quando você decidiu fazer outras coisas que não era da vontade de Deus. Deus sempre quis, sempre quer e sempre vai querer o melhor para as nossas vidas. Entendamos isso. Quando nós vemos essa parábola do joio e do trigo, aqui está mostrando uma coisa muito linda, a vontade de Deus. No versículo 24, ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Tem um homem que semeia uma semente ruim, amém? Não, ele vai semear a boa semente. E quem é que semeia a boa semente? Jesus. Mas existe a boa semente. Quem é a boa semente? Ou o que seria a boa semente? A boa semente são os filhos do reino. São aqueles que ouviram a voz de Deus e decidiram obedecê-lo. São aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, abriram os seus ouvidos, o seu coração, e a mensagem entrou. E ali eles entenderam o que Deus estava dizendo, o que o Senhor estava a ensinar. Uma certa vez foram para prender ao Jesus. Os soldados chegando diante do Senhor, já prestes a segurá-lo, a prendê-lo, começaram a ouvir o que Jesus estava dizendo. E ali eles ouviram o ensinamento e não prenderam ao Senhor. Então voltaram e perguntaram para eles: por que vocês não prenderam? A ordem não era para prender. E então eles responderam: ninguém falou, jamais falou como ele. A mensagem de Deus, ela entra no coração da gente e tem um poder tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, de transformar as nossas vidas. O homem mais vil pecador no mundo, quando ele abre o entendimento para ouvir a palavra de Deus, a palavra, ela entra no coração e começa ali a trabalhar. Aquele homem, aquela mulher que outrora não conhecia Deus, não servia a Deus, não estava na presença de Deus, não andava com Deus. Agora, ao ouvir a mensagem, agora ele decide agora
andar com o Senhor. E começam agora a mudar as suas atitudes, mudam o caráter, mudam a sua maneira de pensar, de ver, de ouvir, de falar, de trabalhar, de estar. Eles passam agora a viver uma vida segundo a vontade de Deus, do Criador. A palavra de Deus tem esse poder de mudar nossas vidas. Mas ela só muda se você quiser. Deus jamais vai mudar a tua vida se você não quiser. E eu vou dizer algo. Deus não tem poder de mudar o teu pensamento. E por que, pastor? Deus fez os céus, a terra, fez tudo, e Deus não tem poder de mudar meu pensamento? Porque Ele respeita a tua decisão. Ele respeita a tua vontade, a tua livre escolha. A vontade dEle é que todo homem se salve. Que todo homem chegue diante dEle e sejam salvos por Ele. Mas Ele respeita as nossas decisões. E por Ele respeitar, Ele não muda aquilo que você quer, aquilo que você decidiu, a tua escolha. Sabe quando é que Ele muda? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que verdadeiramente está vivendo uma vida e sabe que está vivendo uma vida de fracassos e derrota, que não tem mais jeito, não tem esperança, já experimentou de tudo, já bateu em toda a porta, está em queda livre para um abismo, não há mais esperança. Tem deles que caem e vão para as profundezas do inferno. No condomínio onde eu moro, existia um rapaz que trabalhava junto com o síndico. A esposa era crente. E ele bebia demais e detestava crente. E ele adoeceu. Ele foi acometido de uma enfermidade grande, cirrose. Então ele foi para o hospital. E chegando no hospital, o médico disse: você tem no máximo uma semana de vida. Então a mulher dele foi para o hospital, levou alguns irmãos e fizeram apelo, choraram para que ele viesse a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E ele disse: não quero. Os irmãos saíram daquele leito, daquela enfermaria. 3 dias depois, ele desceu à sepultura. Deus respeita a decisão. Você tem a escolha de viver a tua vida de fracassos e derrota, ou de vitória, de muita luta, mas sendo uma pessoa vitoriosa. Isso só depende de você. Se você matar a sua vontade humana, a vontade carnal, para que prevaleça em tua vida a vontade de Deus Pai. Amém? A boa semente são os filhos do reino. E o campo é o mundo. Então Deus quis que o mundo fosse bom. O mundo não vivesse, não fosse isso que nós vivemos. A maldade, a violência, a criminalidade, os vícios, as prostituições. Deus não queria isso para a humanidade. Mas a humanidade caminhou e caminha para este caminho. E com isso, o mundo fica de mal a pior. O que Deus colocou no mundo foram pessoas boas.
Mas o inimigo sempre procurou destruir os projetos e a vontade de Deus. E como isso acontece, pastor? Porque o trabalho do inimigo, eu quero que você entenda, para que você não seja mais um filho do inimigo, uma ferramenta do inimigo. Eu quero que você venha entender como o diabo, ele opera no mundo. Como ele faz? O trabalho do inimigo é confundir o que Deus faz. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus projeta, tudo aquilo que Deus intenta, o diabo quer destruir. E aqui nós vamos aprender algo. Deus, desde o princípio, Ele colocou o homem no melhor lugar da terra. Pegou o homem, a mulher, colocou num jardim. Você já imaginou viver em um jardim? Onde você não precisava morrer de trabalhar, onde você se alimentaria dos melhores frutos, onde você viveria no melhor lugar da terra, no lugar mais lindo da terra. Era esse o lugar que Deus colocou o homem e a mulher. E o que o diabo fez? Ele chega diante da mulher e ali muda ali o pensamento da mulher. Não, Deus não quer que eu coma do fruto, porque se eu comer, eu morrerei. Esta é a palavra que saiu da boca de Deus para o homem e a mulher. E o que o diabo falou para a mulher? Não, você não vai morrer. Se você comer, os teus olhos vão se abrir e você vai ser semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha o que o diabo faz, ele pega a palavra e distorce a palavra, e a mulher cai. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 8 ao 13, Deus vai mandar Moisés e Arão diante de Faraó, para que o povo viesse ser liberto. Quando o povo chega lá diante de Faraó, Arão pega a vara e lança nos pés de Faraó. Ali a vara de Arão se transforma em uma serpente, em uma cobra. Então Faraó olha e se admira. É algo tremendo, sobrenatural. Imagine alguém pegando uma vara e fazendo com que ela se transforme em uma serpente, em uma cobra. Então Faraó chama os magos, e os magos vêm. E ali eles olham o que Arão faz. Então eles pegam as varas deles e lançam também diante de Moisés. E ali as varas dos magos se transformam também em serpente. E o que eu aprendo com isso? Que o inimigo quer sempre confundir. Ele quer sempre dizer que são tudo a mesma coisa. É como aquele ditado que diz: ei, todo caminho leva a Deus. Mentira! Só existe um caminho que leva o homem à presença de Deus: Jesus. Eu sou o caminho, não existe outro. E ali as serpentes dos magos, só que Deus é poderoso. E aí a serpente da vara de Arão engole as serpentes dos magos. Eles não conseguiram fazer com que a serpente deles, ainda em maior número, vencesse a serpente de Arão, uma única serpente. No capítulo 16, versículo 21, Jesus estava falando que iria morrer, que teria que ser entregue aos soldados, e ele iria sofrer muito. Então Pedro vai dizer para Jesus: tu não precisa, Senhor, nada disso vai te acontecer. Então Jesus repreende Pedro. E por quê? Porque nem toda conversa linda, bonita, agradável aos teus ouvidos é de Deus.
Quando alguém diz, eu estou vivendo um processo, eu estou vivendo a luta, mas é porque eu estou esperando aqui que algo grande vai acontecer, alguém diz, ei rapaz, tu não precisa ver isso não, isso é besteira. Tu não precisa sofrer não. Mas aqueles que conhecem, sabem. Então Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Pedro, amém? Para trás de mim, Satanás, porque nem toda palavra linda, bonita, agradável que alguém diz para ti é de Deus. Muitas palavras bonitas que você tem ouvido são do diabo, são do fundo do inferno, para fazer com que você permaneça no mesmo jeito, na mesma forma. Eu não gosto de pessoas que chegam para mim e começam a me elogiar. Olha, pastor, você é bom. Pastor, você prega bem. Pastor, você é homem de Deus. E bate no meu ombro, dá um tapinha nas costas. Quem verdadeiramente te ama, não traz palavras lindas, agradáveis, aprazíveis, não. Quem verdadeiramente te ama, se preocupa com a tua vida. Então começa a entender que aqueles que te amam vão te alertar do buraco, vão te alertar dos problemas, vão te alertar de tudo aquilo que pode vir sobre a tua vida. Mas você não aceita, você não quer, você rejeita. E por quê? Porque palavras duras, elas vão produzir em ti vida. Eu vejo um crente andando em direção ao buraco, e aí eu continuo passando a mão nas costas dele. Meu irmão, continua do jeito que você está. Você é uma bênção. Continue. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Continue do jeito que você está. E depois cai no buraco. Ou é melhor você dizer, muda a tua postura, muda a tua direção, te converte, te arrepende, volta para o caminho, para que tu não caia no abismo. Quem é que te ama? Quem se preocupa com a tua vida? Ou com aquele que diz palavras bonitas só para te agradar, mas não está nem aí se tu vai preso, se tu vai para o inferno, se tu vai morrer, se tu vai viver, se vai dar certo, se vai dar errado. Aprenda a entender quem realmente te ama. Porque quem te ama se preocupa contigo. Por falta de um grito, o vaqueiro perde uma boiada. O problema do cristão hoje em dia é que está acostumado a ouvir só palavras boas, palavras bonitas, para massagear o ego. Aprenda a receber essas palavras, porque muitas vezes quem pronuncia é porque te ama, se preocupa contigo. Você só não entendeu ou não quis entender. E muitas vezes, quando nós queremos alertar, queremos mostrar, para quem está ouvindo, vai olhar para você como se você fosse um inimigo, fosse uma pessoa que não gostasse do seu bem. Eu te amo em Cristo Jesus. Mas o amor, ele não é simplesmente se curvar para o erro. O verdadeiro amor, ele é um amor que age com justiça. Não é porque eu lhe amo que eu vou aceitar ser complacente com o seu erro. Quando Judas trai o Senhor e chega na presença de Jesus,
Jesus olha para ele e diz: amigo, amigo. Lucas 22, versículo 1 ao 4. Satanás entrou em Judas. Às vezes as atitudes das pessoas que a pessoa está fazendo não é o Espírito Santo, não é a carne, mas é o próprio Satanás que está dominando a vida da pessoa. E a pessoa tem que tomar uma posição. E qual a posição, pastor? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então o trabalho do inimigo é confundir o que Deus faz. Ele vai sempre procurar uma estratégia de mudar. E como, pastor, ele vai fazer? Fazendo isso, usando palavras boas, fazendo coisas com que a gente venha achar que é de Deus, não sendo. Então Jesus vai falar sobre o joio e o trigo. Então, para nós entrarmos na palavra, eu quero que você entenda o que é joio e o que é o trigo. E aí depois você se identifica com o joio ou com o trigo. Então me diga quem você é nessa noite. Porque o trigo, ele é maleável. E o que é isso, pastor? Isso quer dizer que o agricultor, ele tem ali o poder de mudar o trigo, de trabalhar no trigo, e o trigo, ele se adapta muito bem na mão do agricultor. Ele é maleável. Você é maleável quando você está na desobediência e o pastor tenta te alertar. Você é humilde o suficiente para receber a correção, ou você endurece ali o cangote, o pescoço, e se torna irredutível. O joio, ele é rígido. O trigo, você mexe com ele, ele é maleável, tranquilo. O joio não. O joio é duro. Ele é rígido. Parado. Como você é? Você é rígido? Isso quer dizer que quando alguém te exorta, quando alguém aqui toma uma posição a respeito da tua conduta, da tua vida, você não se curva, você permanece ali na sua posição. Você tem um nariz altivo, exaltado, prepotente, arrogante? Ou você é maleável? Você recebe as palavras quando alguém te exorta e diz que você está errado. Você aceita ou você rejeita? Você é trigo ou é joio? O joio é maleável, o trigo ele é rígido. Outra qualidade do trigo. O trigo é fácil de colher quando está maduro. O trigo está no campo e aí o agricultor pega aqui e puxa, sai com facilidade. É fácil de colher. Tem pessoas que estão na igreja 1, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não se colhe o fruto dessa pessoa. Não dá frutos. Se um pastor da igreja olha para os membros, olha para a parte eclesiástica do ministério, e olha para os obreiros, olha para os membros, e não vê o trabalho, quantas almas
um irmão, um pastor, um obreiro, alguém ganhou para Jesus no ano de 2023? Quantas almas você ganhou até esse momento, no ano de 2024? Quais os teus frutos? Estamos terminando. No mês que vem termina. Foi um ano, foi produtivo ou foi um ano de fracasso? Foi um ano que você cruzou os braços. E aí você vai botar a culpa em quem? No pastor? Você tem boca. Você vai botar a culpa na igreja? Você tem os pés. Você vai botar a culpa em quem? O trigo, ele é fácil de colher. E o joio? O joio é mais enraizado e mais difícil de ser colhido. Por quê? Porque ele está preso à terra. É com dificuldades que se tira. As raízes deles se cravam, se gancham nas pedras. Então não se colhe frutos do joio. Ele não dá frutos. Você é joio ou você é trigo? O trigo produz sementes que podem ser usadas para fazer alimentos. Ele produz ali aquela farinha que você faz bolo, que você faz panqueca, faz macarrão e etc. Então, ele consegue ali suprir muito bem as necessidades. É como aquele crente que ele consegue fazer muitas tarefas na igreja. Ele consegue limpar, ele consegue organizar, ele consegue dirigir um culto, ele consegue evangelizar, ele consegue fazer qualquer coisa que você coloque. Ele está apto a toda obra. Esse é o trigo. E o joio? O trigo tem a semente, que a gente faz bolo, panqueca, macarrão. E o trigo? E o joio? O joio não tem frutos. Não tem. É aquela pessoa que está parada, estagnada, não tem nada em sua vida. Parece com o joio, parece com o trigo. Está no mesmo lugar do trigo, mas só é aparência. Está no meio, até se confunde um pouco, mas não é. O trigo, ele pesa e na colheita ele se inclina. Como assim, pastor? Quando ele cresce, ele se torna maduro, ele passa a produzir o fruto. Então, com o peso do fruto, ele se inclina. Ele se inclina. Como assim, pastor? O trigo, ele tem respeito, ele tem referência. Ele está sempre ali inclinado, ali, na presença do Senhor. Ele tem reverência a Deus. Você quer entender e aprender algo? Eu vou dizer algo para você. Nós temos a Bíblia, e no Antigo Testamento, quando os escribas iam escrever, eles chegavam no nome Deus, Yahvé. Quando eles chegavam lá, eles paravam de escrever. Eles iam, trocavam de roupa
tomavam banho, trocavam de roupa, depois voltavam para lá para escrever o nome Deus. Tamanho respeito e reverência. Então eles têm reverência. Pastor, e o joio? O joio não. O joio, ele fica sempre duro, em pé. Enquanto o trigo está encurvado, com respeito, com reverência, o joio está na posição. Esse lugar nós temos como uma casa de Deus. E eu vim de qualquer forma, de qualquer jeito. Mostra que eu não tenho respeito por este lugar. Chegue no fórum. Entre lá no fórum. De calção, de bermuda. Entre lá. Vê se você passa lá da porta. Porque esse lugar eu posso entrar de qualquer forma. De qualquer jeito. De qualquer maneira. Respeito. Eu não digo um dia que não tem trabalho e você está organizando, limpando. Mas no dia de um culto, no dia de uma oração, no dia de um trabalho da igreja, irmão, respeito, reverência. O trigo se inclina. Respeito, reverência, temor, humildade. O joio não. O joio tanto faz como tanto fez. Sabe como é conhecido o joio no meio dos agricultores? O joio é conhecido como o falso trigo. Então eles não chamam joio, eles chamam o falso trigo. Você é verdadeiro cristão ou um cristão falso? Quem você é realmente? A diferença entre o joio e o trigo é o tempo. Com o passar do tempo, a gente vê que a pessoa não é aquilo que dizia ser. Os trabalhos começam, não tem importância. A prioridade não é mais a igreja. E o tempo revela todas essas coisas. Então, irmãos, quando nós vemos a parábola do joio e do trigo, nós vemos que Jesus jogou a boa semente, que somos nós, nessa terra, nesse mundo, que é o campo. Mas se nós estamos aqui, nós somos a boa semente nessa terra, então por que o joio está plantado? Aí o texto vai dizer: ele vai dizer isso. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós vamos ver algumas coisas. O motivo pelo qual a igreja atual está vivendo o que está vivendo. A primeira coisa que nós entendemos que faz com que as coisas estejam do jeito que estão é porque as pessoas
da igreja, os irmãos da igreja, os irmãos, os cristãos, que são semente boa, ou a boa semente sobre esse mundo, o texto vai dizer, mas dormindo os homens. Pegou aí? Você não tem orado pelo país, você não tem orado pelo estado, você não tem orado pela cidade, você não tem orado pelo bairro, você não tem orado pelos teus vizinhos, você não tem orado pelos teus colegas de trabalho, pelo teu patrão, você não tem orado por aqueles que estão entrando, caminhando, andando no mundo do crime, você não tem orado para os membros da tua família. Por quê, pastor? Porque você dormiu. Você está dormindo. Você está dormindo. E o que acontece quando nós não estamos vigilantes? Olha o que o texto vai dizer. Efésios, capítulo 5. Versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Olha o que ele vai dizer. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você está dormindo. As pessoas estão falando besteira, estão fazendo besteira, e você está dormindo o sono da negligência. E quando nós não vigiamos, quem é que está perto de nós? Na parábola, você vai ver que eles dormiram e o inimigo colocou o quê? A semente. Em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9 diz, sede sóbrio. O que é ser sóbrio? Seja atento. Esteja acordado, esteja atento. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O diabo está ali e você está dormindo. É por isso que a casa de muitos cristãos estão de ponta cabeça. É por isso que a vida de muitos cristãos estão de ponta cabeça. É por isso que o nosso país está de ponta cabeça. É por isso que o nosso estado está de ponta cabeça. É por isso que nós vivemos um mundo terrível. E por quê? Porque o inimigo semeou sementes ruins, mal. E quem são as sementes ruins, a semente mal? Por quê? Quando você dorme, o inimigo planta a semente. Então a primeira coisa acontece porque nós dormimos, mas dormindo os homens. Então, você dormiu, o que aconteceu? O inimigo, o seu inimigo veio. O inimigo ataca quando estamos. Quando é que o inimigo vai atacar? Quando nós estamos, primeiro, debilitados. Você vai ver, enquanto Jesus estava orando, enquanto Jesus estava ali, aos 30 anos, sem fazer nada, manifestar nada, o inimigo não estava nem aí, porque Jesus estava na posição. Então Jesus agora vai jejuar 40 dias e 40 noites.
E o que acontece quando nós passamos a se consagrar? Nós ficamos ali de uma maneira debilitado, com fome, ficamos ali entristecidos. Por quê? Porque estamos com fome. Era assim que Jesus estava. E então, como foi o que aconteceu? O inimigo veio para tentar ao Senhor. O inimigo também vem quando nós estamos passando por problemas. Quando você está bem, o inimigo está bem distante, porque você está fortalecido. Mas quando começa a chegar e vir os problemas, aí o inimigo vê, ele está entristecido, ele está afligido, ele está entristecido. Então o inimigo vai fazer o quê? Eu vou chegar nesta hora. Então, em Lucas capítulo 22, versículo 31, ele vai dizer algo tremendo. Quando Pedro, ele ouve que Jesus ia morrer, que um dos discípulos iria trair ele, Pedro naquele momento ele se entristece, ele se abate. Então quando Pedro se abate ali, Satanás vem para o Senhor Jesus e pede para dar uma volta com Pedro. Olha o que diz, Lucas 22, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Você sabe o que quer dizer cirandar? Cirandar é circular, dar uma volta. Jesus, deixa eu dar uma volta aqui com Pedro. Deixa eu cirandar aqui, dar uma volta aqui com Pedro. Deixa eu peneirar aqui o Pedro. O inimigo, ele ataca quando nós estamos debilitados ou passando por problemas. É quando ele mais chega para nos abater. E aí no versículo vai dizer, primeiro quando nós dormimos, o inimigo ataca. E quando o inimigo ataca, ele faz o quê? Ele vai semear o joio. E o que são o joio? Você é trigo ou é joio? O joio, nesse texto, são os filhos do maligno, os filhos do diabo. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Quem você é? Você vê como é séria a coisa? Não é brincadeira. Ou nós somos ou não somos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4 diz, olha o que Paulo vai dizer. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Olha o que ele pede para fazer. Pregues a palavra, instas a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra, de dia e de noite, com tempo ou sem tempo. Pregue a palavra, firma a palavra. Aí, ele continua. Corrija, repreenda e exorte. A pessoa está lá, caindo no abismo, no pecado, aí eu tenho que pegar a palavra, corrigir. A pessoa está fazendo algo de errado e eu tenho que repreender. A pessoa não quer saber nada de Deus, eu tenho que exortar. Sabe qual é o problema? É que hoje os filhos do joio, os filhos que são joio, a semente joio, que são os filhos do diabo, eles querem amordaçar aos pastores. Se eu estiver andando de bicicleta
e no meio do percurso eu levar uma queda, eu vou ralar o meu joelho, eu vou para uma UPA, para um hospital, para um posto de saúde. Então eles vão pegar lá o metiolate, a água oxigenada, uma pomada, algum medicamento e vão passar aqui na minha testa, amém? Irmãos? Não. Mas é porque eu estou com o joelho arranhado, então aí tem que passar na testa, amém? Aonde é que vai ser o medicamento? Na ferida? Mas se ela passar o metiolate na minha ferida, vai arder, vai doer. Vai doer, mas vai te curar. Você pegou aí? Aí as pessoas, o pastor fica falando de mim na igreja. O pastor fala do problema que eu vivi na igreja. Ei, tu não é a última Coca-Cola no deserto, não. Às vezes tem uma pessoa passando o mesmo problema que tu, na mesma desobediência que tu, mas existe uma coisa chamada carapuça. Aí cai, se viu em ti. Então, em vez de reclamar, em vez de criticar, recebe, vai te curar. A palavra é para ser mostrada, apontar o erro, o pecado, a falha, a negligência. Tudo aquilo que está te deixando ferido, tudo aquilo que está te machucando, tudo aquilo que fez com que sangue viesse sair do teu joelho. A palavra é para isso, é para te curar. Quando alguém vai falar do erro, do pecado, não é para te botar fora da igreja, não. A palavra é pregada para trazer vida, trazer cura, trazer arrependimento, para que a misericórdia de Deus desça sobre a tua vida e você venha ser curado. Aí está em pecado e não pode falar. O pastor está falando do meu pecado. Aí eu não gosto daquela igreja que o pastor fala muito. O pastor fala de mim na igreja. Ei, eu digo o teu nome por acaso? Eu estou falando o teu nome? Eu estou dizendo que é você? Eu estou apontando o dedo grande aqui, mostrando o dedo indicador que é você? Estou pregando a palavra. Então eu vou rasgar esse texto da Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus está dizendo: corrija, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, ensinamento, todo o tempo, com paciência. Porque virá tempo. Olha o texto, para nós concluirmos essas mensagens. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu vou embora, que essa mensagem está me deixando dor de cabeça, essa mensagem está me incomodando, eu estou passando não sei o quê. Olha o que o texto está dizendo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus desejos. Eu não gosto do pastor Lima, não. Ele prega muito duro, ele mostra o erro, quer me converter à força. Eu gosto do pastor tal, eu gosto do irmão tal, eu gosto da irmã tal, que elas conseguem passar uma pomadinha ali, sabe? Ela me recebe, ele me acolhe, e ali eu me sinto mais agasalhado. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Aí o que é que vai acontecer? E desviarão os ouvidos da verdade.
Vou para a doutrina, não. Eu vou para outro lugar, vou para a doutrina, não. Eu vou ficar em casa. E desviarão os ouvidos da verdade. Voltando às fábulas. O que é fábulas? Aquelas histórias de chapéuzinho vermelho, sabe? Prefere ouvir aquilo ali do que a palavra. Então, semeou o joio. O joio são os filhos do maligno. E o que o joio faz? E aqui eu começo a concluir essa mensagem. Porque Jesus falou do trigo e do joio? Porque é uma semelhança. São muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Estão no mesmo lugar, mas não são a mesma coisa. Olha o que eu vou dizer para você. Enquanto o trigo ouve a palavra, eu não posso beber, porque é pecado pela Bíblia. Aí o joio, eu vou falar aqui, o joio está do lado esquerdo. O joio sempre vai estar do lado esquerdo. Aí o joio vai dizer: beber não é pecado. O pecado é se embriagar. O joio vai sempre procurar distorcer os ensinamentos da Bíblia. Enquanto o trigo vai dizer: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me congregar, porque lá eu me fortaleço. Nós vamos ver exemplos, eu gosto muito de versículos que dizem: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Aí o joio vai dizer o quê? Não precisa ir para a igreja, não. Deus está em todo lugar. Deus está comigo aonde quer que eu esteja. Ele mora dentro de mim. Eu estou aqui com Deus, eu estou ali. Esse negócio de igreja, aí eles passam a ser o quê? Desigrejados. O trigo, ele vai dizimar. Eu dou o meu dízimo, a minha oferta, porque eu sei o quanto a igreja precisa e necessita. Se eu sento-me numa cadeira, é porque alguém dizimou e o pastor comprou cadeira, eu tenho conforto. Eu não assisto o culto 120 minutos em pé. Alguém dizimou e foi comprado uma cadeira, eu tenho conforto. Eu dou dízimo porque alguém comprou um ventilador. E aí eu não cultuo a Deus em pé e no calor, porque existe ventilador. Eu dou o dízimo por quê? Porque com o dízimo eu tenho um ambiente, um local que eu possa adorar a Deus, buscar a Deus. Porque com o dízimo foi comprado um terreno, foi feito esse prédio e foi coberto. Com o dízimo eu não estou debaixo do sol e debaixo da chuva. Então eu dou o meu dízimo, porque ele volta para mim de forma de benefício. E eu consigo ter um certo conforto. Eu tenho água para beber. Eu tenho um som para ouvir. O pregador não precisa estar gritando. Então eu dou um dízimo para ajudar a obra de Deus na terra. Aí o joio, esse negócio de dar dízimo para a igreja, sustentar pastor, para pastor comprar carro, para pastor viver numa mansão. Não, o dízimo é só no tempo do passado, era só para os judeus, era só para os levitas. Isso não é para hoje, não. Aí o trigo vai dizer: eu amo o meu pastor. Quando eu estou passando por problemas, eu falo com ele, chamo ele, ele vem na minha casa, me aconselha. Eu amo meu pastor. Ele nunca me tratou de maneira diferente. Sempre é uma pessoa justa, reta, sempre está lá na posição, sabe? Sempre me dá ouvido, prega a palavra. É um homem que não anda no escândalo, é um homem que não deve ninguém.
ele compra e paga, não tem seu nome envolvido em prostituição, é um homem de Deus. Eu amo o meu pastor. Aí o joio, esse negócio de pastor é Jesus, meu pastor é Deus, é Jesus. Esse negócio de pastor não existe não, isso foi criado pelos homens, isso é armação. Negócio de pastor, tem pastor na terra não. Aí o trigo vai dizer: eu amo a minha esposa e eu casei com ela até que a morte o separe. Não, mas tu pode ficar com outra. Não, eu tenho que ser fiel à minha esposa, porque está na palavra, eu tenho que obedecer a palavra. Aí o joio, eu acho engraçado, Salomão tinha 1000 mulheres, e eu, só porque tenho uma amante, eu vou para o inferno. Por isso que eu não gosto da Bíblia, por isso que eu não escuto isso. Você viu mais ou menos a diferença entre o trigo e o joio? Como ele distorce a palavra, os ensinamentos da palavra. O interessante é que o inimigo, ele causa o problema, ele traz a contenda, depois que o problema se levanta, o que é que ele faz? A palavra de Deus vai dizer que ele se retirou. Então, os servos perguntaram: você quer que nós arranquemos o joio no meio do trigo? Aí Deus vai dizer: não, deixai crescer ambos. No dia da colheita, nós vamos colher o joio e o trigo. O joio, vocês amarram em feixes e vão queimar o joio. E o trigo, vocês guardem no meu celeiro. Pastor, o que é que Jesus está dizendo? Que o joio não presta, não tem frutos, não tem obras, não tem obediência, não tem respeito, não tem reverência. Senhor, não pregamos em teu nome, não cantamos, tocamos, profetizamos, cultuamos em teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E o trigo no celeiro. E o que é o celeiro? O celeiro é a casa do Pai. Ou seja, quem é trigo tem um lugar certo. Quem é trigo tem uma morada eterna. Quem é trigo é abençoado pelo Senhor, é guardado, é protegido de todo o mal. Por quê? Porque amou a Deus e Deus vai retribuir esse amor pela tua fidelidade, a tua obediência ao Deus Criador de todas as coisas. Amém? Então esta é a mensagem, irmãos. Que nós venhamos ser trigo. Não venhamos viver uma vida de aparência. Não sejamos hipócritas. Não sejamos aquele bolo com fermento, levedado. Não. Sejamos um pão asmo, um pão sem fermento. Seja simples. Seja humilde. Seja prudente. Seja servo de Deus. Seja filho de Deus. A partir desse momento, não importa o que você fez, não importa a tua atitude, a tua vida, a partir desse momento, reflita e tome uma decisão. E qual? Aquela das igrejas, das 7 igrejas. Lembra-te da onde tu caíste, volta, te arrepende e volta. Faz isso. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e Deus tem prazer nisso. Mas para Deus operar, para Deus abençoar a tua vida, é necessário que você esteja na posição como um trigo, como uma pessoa que tem valor diante de Deus. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero que você tenha entendido. Que Deus em Cristo vos abençoe de maneira poderosa. Amém? Glória a Deus.
Vamos nos colocar de pé e concluirmos este culto essa noite, pedindo que Deus abençoe as nossas vidas mais e mais. Aleluia. Querido Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tu és, Senhor Deus, Deus eterno. Esta mensagem, Senhor Deus, foi pregada na Tua igreja nesta noite. Não sei, Senhor Deus, se agradou ou deixou de agradar. Para mim não importa, Senhor Deus. Pois eu sei, Senhor Deus, que Tu colocaste no meu coração, ó Pai, esta mensagem para ser ensinada, pregada, ministrada neste lugar. Então, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, eu te peço que a Tua mensagem, Senhor Deus, adentre os corações, que o inimigo não tire, não arrebate nenhuma palavra, Senhor Deus, do coração dos Teus filhos, mas que cada um, Senhor Deus, venha ser abençoado pelo Senhor, venha entender a importância, o valor de serem trigo, de serem, ó Pai Celestial, filhos de Deus, serem pessoas que verdadeiramente vão fazer a diferença, por mais que vivam, Senhor Deus, neste mundo já pecaminoso, onde há, Senhor Deus, sementes do mal, pessoas que vêm contra as nossas vidas para falar que nós estamos errados, que a palavra de Deus está errada, que precisa ser ali mudada, precisa ser atualizada. Nós não cremos dessa maneira, permanecemos, Senhor Deus, com a Tua palavra, crendo, Senhor Deus, nos Teus mistérios, porque a Tua mensagem diz: passará os céus, passará a terra, mas a Tua palavra não cairá por terra, porque elas são a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, mude corações, mude vidas aqui esta noite, sejam transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Leva-nos em casa, leva-nos para casa, leva-nos em paz e em segurança. Leva-nos, ó Pai Celestial, e conceda-nos uma noite boa, agradável de sono. Em nome de Jesus eu te peço, cura as nossas enfermidades, fortalece as nossas vidas, cuida de nós, Senhor Deus, das nossas famílias e nossos familiares. Assim, Senhor Deus, eu te oro e já te agradeço por todas as Tuas infinitas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Faz assim? Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, as virtudes, os dons do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o coração de cada um, desde agora e para todos sempre. Só aqueles que acreditam dizem amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de maneira poderosa.